Olá, oitavo ano! Que alegria estar aqui com vocês. Eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Eu tenho o privilégio de ter comigo Everton, nosso intérprete, que está aqui tornando a nossa aula ainda mais acessível. Eu tenho também a professora Viviane Santos, que estará interagindo com vocês no chat. Fala aí, professora Vivi! Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? A gente já está aqui conectados, então você que está aí em casa, faz o seu login no app do Educa Recife, você já sabe o caminho, né? Para poder conversar com a gente aqui enquanto a aula acontece, que eu tenho certeza que vai ser massa, tá certo? Qualquer dúvida, se você não conseguiu acesso, você pode deixar o seu comentário lá no YouTube também, tá certo? E pode reassistir essa aula muitas e muitas vezes para ver a professora Adriana Maria brilhando, tá certo? Então, oitavo ano, nosso conteúdo de hoje é coerência, coesão e paragrafão. Paragrafão. Eita, paragrafão. Tá certo? Paragrafação. Paragrafação, minha gente. Que isso, a professora toda enrolada assim, sabe? Pois é, isso acontece. Mas vamos lá. Então, tudo isso tem a ver com texto, não é mesmo? Coesão textual, coerência dentro do texto, conteúdo muito importante para toda essa produção textual que vocês já arrasam e continuarão aprendendo e arrasando, não é? Em toda essa dinâmica do aprendizado. Vamos juntos. Então, a partir de agora, se loga aí, se você ainda não se conectou, se conecta através do aplicativo Educa Recife. Nossas aulas também ficam lá no YouTube. As professoras de língua portuguesa, não é? A professora Carla, que vocês estão acostumados em ver todos os dias aqui, ela estará acompanhando, respondendo, não é? Tanto no aplicativo quanto no canal de YouTube. Então, não deixa de comentar as aulas, tirar as dúvidas que se você tem, tá? Com a sua professora, tanto na escola para aulas digitais, quanto também no chão da escola, com seu professor, sua professora, tá bom? Então, você só não pode parar de desejar esse crescimento na aprendizagem. Então, é isso aí. Se loga aí, que aqui nós temos a professora Viviane, já aqui a postos, como ela falou, interagindo com vocês. Vamos relembrar aí o que é coesão, coerência, Paragrafação. paragrafação. Ah, professora, esse nome é muito grande, viu? O que vamos começar aí o que é coesão e coerência, não é mesmo? Então, a seguir, leia as informações e diga se é verdadeira ou falsa. A coesão é o mecanismo relacionado com elementos que asseguram estabelecer ligação lógica entre ideias, de modo a construir sentido no texto. Então, a coesão, isso é isso mesmo. O que é que vocês acham? Está certo ou errado? Já tiveram essa aula? Vocês relembraram aí? Vamos ver. Errado. Não é isso aí. A coerência, por sua vez, é o mecanismo relacionado com elementos que asseguram a ligação entre palavras e frases, de modo a interligar as diferentes partes de um texto. Certo ou errado? Pensa aí um pouquinho. O que é que vocês acham? Está correta essa afirmação? Vamos descobrir, professora. Vamos descobrir, né, professora Vivi? Pois é, vamos falar um pouco mais sobre coesão. A coesão é o mecanismo relacionado com elementos que asseguram a ligação entre palavras e frases, de modo a interligar as diferentes partes de um texto. Isso é o que é coesão. Mas e o que é coerência? Ficou aí um pouco no vácuo? O que é que vocês acham?
Vocês vão, calma, vocês vão aprender sobre isso, minha gente. Então, o que seriam essas partes do texto? Vamos ver. O que seriam essas partes do texto? Essas partes seriam os parágrafos. Só que dentro desses parágrafos tem a coesão e a coerência. Né? A coesão, né? O texto com coesão, é aquele texto que é montado com os conectivos, aquela classe gramatical. Eu falo que é aquelas palavrinhas mágicas que ligam, não é? Uma oração à outra, que são a classe gramatical conhecida como conjunções. Essa classe gramatical, ela não é usada da forma correta dentro do texto, ela faz esse papel, não é, de ligar, interligar uma oração à outra, não é, a ideia principal ali trazendo, não é, contrapondo. Então, as conjunções têm esse papel de causar coesão no texto. Já a coerência, não é? A coerência é quando nós começamos falando sobre um determinado tema, não é? No meio continuamos falando sobre isso e terminamos, não é, falando da mesma coisa, do mesmo tema. Então não pode fugir, tá? Do tema. Então isso é um texto com coesão e coerência. Então nesses parágrafos tudo isso vai se organizando, tá? Então o texto ele tem as suas partes. Então, você sabe o que é isso? Sabe produzir um parágrafo? E aí? Já estão construindo os textos? 8º ano, com certeza. Mas vocês sabiam que você aprendeu sobre isso no ensino fundamental, não é? Agora nos anos iniciais, nos anos finais, e continuará aprendendo. Então, construir texto é sempre uma novidade, não é mesmo, professora Viviane? Estamos o tempo todo aprendendo, reaprendendo. Eu acho que é a ideia do aprender a aprender, não é, professora? Demais, professora Adriana. Eu acho que quando a gente aprende alguma coisa, a gente tem que entender como é que a gente vai usar esse conhecimento no nosso dia a dia, né? A construção de parágrafos pode ser uma coisa muito primordial, porque a gente aprende bem no comecinho, né? Quando a gente começa a estudar sobre texto, uma das primeiras coisas que vem que a professora conta pra gente, que o professor Sim. conta pra gente, é que um texto está organizado em parágrafos. E que esses parágrafos, eles vão ser partes, né, de um texto. Então, eu tenho o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo. E esses parágrafos, eles organizam as ideias, como a professora Adriana estava falando. Então, a coerência vai passar por essa organização das ideias, Dentro desses parágrafos. Dentro desses parágrafos. E aí, quando a professora Viviane está falando, eu penso que quando começamos lá no início de tudo, aprendemos as palavras, as sílabas. As palavras, frases, as frases, aí vem as orações. Olha, aí chegamos no texto. No texto, que é o mais, assim, na escala, o mais complexo. O mais complexo. Na verdade, o mais elevado, né? Que a gente pode escrever. Isso, e aí agora nós estamos aí nessa paragrafação. A professora Adriana conseguiu falar a palavra enorme, não é? Correta? Pois é, vamos juntos. Existe na estrutura textual um elemento importante, a paragrafação do texto. Segundo o dicionário, ação ou defeito de paragrafar. Pois é. Será que foi proposital a professora sem conseguir falar aqui paragrafação? Pois é. Ação ou efeito de paragrafar? Eu tô achando que você gostou da palavra, professora. Eu gostei e eu vou sair daqui sem esquecer essa palavra hoje. Tenho certeza. E vocês também, tá? Então, vamos juntos. Paragrafação indica ao leitor que as frases de um parágrafo contém uma ideia central, que forma com o restante do texto um todo coeso e coerente. Olha aí, vocês achavam que ia ficar assim um pouco confuso entre coerência e coesão? Eu garanto que vocês não irão ficar. Vocês vão sair daqui sabendo o que é coerência e coesão, sim.
Então, percebam que uma ação, que é uma ação, isto significa que paragrafar exige prática, não se aprende do dia para a noite. Então, por isso que eu trouxe para vocês assim, rememorando, aprendemos lá na alfabetização sílabas, palavras, depois frases, depois oração. E aí eu falei, aprendemos o texto, mas vocês sabiam, eu não gosto de dizer isso para os meus alunos, né? Vocês sabiam que uma palavra é um texto, uma imagem é um texto? Mas se eu falar isso, quando chega a aula de produção textual, ninguém quer fazer um texto. Uma linha. Ah, dizer, professora, eu já escrevi um texto. E eu escuto isso muito, então eu fico assim, sem querer falar. Mas pessoal, só que o texto, o corpo do texto, ele precisa existir. Para que possamos, né, no dia a dia, perceber essas marcas, como a coesão, a coerência, a paragrafação. Saiu a palavra. Pois é, vamos lá. Não se aprende do dia para a noite, vamos aprendendo juntos, tá? Então, professor e aluno, né, avançando no aprendizado, é isso aí, minha gente. Então, não tenham medo de se aproximar do seu professor, não tenham medo de errar, tá? Quebra as barreiras aí para avançar. Nesse caminho, não é, que percorremos, tem empecilhos, né, tem situações difíceis, né, representado, vamos assim falar de forma metafórica, né? Tem pedras no caminho, como Carlos Drummond de Andrade, não é? Pode ter ali algum espaço que é escorregadio, não é? Dá medo de passar em um lugar que está escorregando, não é mesmo? Mas mesmo assim, nós temos que avançar. Se cair, levanta, tá? Se chorar, chora, enxuga as lágrimas e segue. É isso aí, vamos juntos. A paragrafação consiste em paragrafar um texto, ou seja, dividir um texto em parágrafos, para que consigamos fazê-la de forma satisfatória. É necessário sabermos o que é um parágrafo e sua estrutura. O parágrafo é um conjunto de frases que possui uma relação maior entre si do que o restante do texto. O parágrafo deve conter uma ideia central, acompanhada de ideias secundárias que a complementam. Lembre-se, os parágrafos formam um todo. Por isso, no primeiro parágrafo do texto, geralmente, colocamos a ideia principal do texto. Com certeza, você já ouviu quando criança. Para começar um parágrafo, coloque o espaço com o dedinho e comece a escrever. E aí, foram orientados assim? Pois é, isso acontece. Eu fui, professora Adriana. Foi, né? Colocava. Quando eu estava começando a escrever, a minha professora dizia assim, escreva rosa, tudo em caixa alta, sim. Tudo em maiúsculo. E aí você deixa o espaço, que esse é o parágrafo. E aí começa e depois apaga. Isso. Então, se você não sabe, coloque o seu dedinho aí e perceba aí, não é? Com o seu dedinho que esse espaço aí é o parágrafo. Se você não sabia, mas eu garanto que 8º ano é inteligente demais e já sabe tudo isso. Então, vamos juntos. O pior é que é verdade, não é? O que marca a divisão de parágrafos é um texto escrito. É a mudança de linha. A primeira linha dos parágrafos deve ficar mais afastada da margem esquerda. Aquele dedinho que tanto falam, do que as demais linhas. É como se fosse um recuo, né? Sim. Eu sinalizo o começo do parágrafo com um recuo do que deveria ser o início da linha. Tá certo? Então, esse recuo é importante, porque ele vai dizer, ele vai marcar quando o parágrafo começa, né? E aí você consegue contar no seu texto aí a divisão certinha. Isso aí mesmo, professora Vivi. Mas não é só essa marca gráfica que define o parágrafo, não é só isso.
Então, vamos ver o que é. Lembre-se que o parágrafo se desenvolve em torno de uma ideia central e apresenta diferentes modos de organização, definidos em função do gênero textual e do objetivo de quem o escreveu. Contrastar, vírgula, enumerar, explicar, destacar relações de causa, consequência e etc. Então, vocês percebem aí, não é? Quando estamos contrastando a ideia, dando uma ideia contrária, não é? Contrapondo, enumerando, explicando, destacando, não é? Fazendo, mostrando essa relação de causa, não é? Consequência, nós estamos, não é? Podemos ali, não é? Usar o parágrafo. Atenção! É conveniente que o parágrafo seja bem estruturado e que não seja muito longo. Um parágrafo longo pode se tornar confuso e cansativo para o leitor. Então, vocês percebem a importância da organização do texto? Então, não confunda parágrafo com período. Então, parágrafo é uma coisa, período é outra coisa, não é? Então, período é mais longo, né? Tem período simples, período composto é mais longo um pouquinho. Então, tudo isso faz parte da construção do texto. Se deve criar um novo parágrafo quando se muda de assunto? Fake. Isso é fake? É, professora. É, né, Vivi? Não é só porque você tem um novo parágrafo quando se muda de assunto. Não necessariamente. Se bem que é, né, professora? Isso é fake. É fato ou é É fake? fake, eu acho. Isso é fake. Dá para falar de assuntos diferentes. Agora, eles têm que, né, ter uma relação. Você não pode chegar no ponto B sem fazer uma ponte entre o ponto A e o ponto B, né? Sempre. E aí depende muito da sua organização de ideias, né? Sim. De como você vai estruturar esse caminho. E aí é justamente isso de que se trata a coerência. Por exemplo, se eu preciso falar sobre comidas típicas regionais, então, mas comecei o texto falando sobre Chuvas? eu não sei que caminho é esse que eu vou ter que descobrir aí para poder chegar nas comidas típicas regionais. Mas um escritor habilidoso, ele tem sempre recursos para fazer essa transição, né? A gente nunca pode Isso. subestimar. Então, vocês perceberam quando eu falei lá no início sobre coerência, que uma ideia, não é, uma temática desenvolvida, o tema deste texto, não é? O título desse texto, o título é uma coisa, o tema é outro. Se o tema, como a professora Viviane falou, é comidas típicas, eu tenho que começar, não é? Falar disso, dar minha opinião, não é? Defender a minha opinião e concluir falando de comidas típicas. Então, a importância, né, dessa, vamos dizer assim, eu falo que o texto, como Coralina fala, é como uma coxa de retalho, né? Ele tem as suas partes, e as suas partes vão se unindo, e aí esse texto, ele fica belíssimo quando ele tem todos esses elementos e essas marcas linguísticas. Vamos lá. A paragrafação está relacionada à progressão temática, que consiste em manter o assunto, mas variar o aspecto desse assunto que será abordado. Então, paragrafação é isso, é quando você, não é? Continua dando essa progressão, né? Na temática que você está desenvolvendo. O parágrafo não possui necessariamente uma estrutura padrão, que deve sempre ser seguida, pois sua estrutura pode variar de acordo com o agrupamento textual ou gênero do texto. Porém, quando escrevemos um texto não literário, dissertativo, argumentativo, textos acadêmicos, reportagens e etc., há uma estrutura que pode ser seguida e ajuda no processo de produção de texto. Por encerrar em si uma ideia, núcleo, o parágrafo deve conter
uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução, não é? Do parágrafo deve conter o tópico frasal, que é a apresentação da ideia central que será trabalhada no parágrafo. O desenvolvimento do parágrafo deve apresentar as ideias secundárias, as quais reforçam o tópico frasal. Nessa parte, devemos explicar o tópico frasal ou apresentar argumentos que reforcem a opinião nele contida. A conclusão, na conclusão de um parágrafo, devemos retomar a ideia principal, resumindo o que foi dito ou apresentado, ou apresentando uma solução. Exemplo: a dissertação é um tipo textual que serve para apresentar informações sobre um tema e defender um ponto de vista a respeito do assunto. Essa tipologia se estrutura em uma introdução, desenvolvimento e conclusão, organizados de modo a avaliar o ponto de vista do autor e convencer o leitor. Sendo assim, essa tipologia é pertinente ao exercício crítico de análise e reflexão, bem como de argumentação. Tópico frasal. A dissertação é um tipo textual que serve para apresentar informações sobre um tema e defender um ponto de vista a respeito dele. Já o desenvolvimento, essa tipologia se estrutura em introdução, desenvolvimento e conclusão, organizada de modo a avaliar o ponto de vista do autor e convencer o leitor. Então, a conclusão, sendo assim, essa tipologia é pertinente ao exercício crítico de análise e reflexão, bem como a de argumentação. Então, pessoal, agora chegou a hora do exercício, não é? Vamos lá? Então, nós temos aqui, sobre a organização de parágrafo em um texto, é incorreto. Não é? Letra A, cada parágrafo deve apresentar uma ideia central, sendo que a ideia principal do texto é colocada no parágrafo introdutório. Os parágrafos devem ter obrigatoriamente até 5 linhas. Letra C. Os parágrafos podem possuir uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Se possuírem, são chamados de parágrafo padrão. A mudança de parágrafo deve ocorrer quando não há mais desenvolvimento da ideia núcleo, ou seja, quando houver um novo aspecto do texto a ser desenvolvido. Então, percebam aí, não é, qual a resposta correta, não é? Lembre, sobre organização de parágrafo em um texto é incorreto. Né? Cada parágrafo, não é, aí deve ter, não é, uma ideia principal, será? Ou ele deve ter a ideia principal. Cada parágrafo deve continuar contendo essa ideia principal. Vocês lembram do que eu falei lá sobre a coerência? Que a coerência ela é responsável por manter, não é, do início ao fim, não é, essa ideia central, principal do texto. Então, minha gente, a nossa aula já está acabando. Vivi, se despede aí dos nossos alunos. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de coesão e coerência, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem mandar pelo nosso canal lá no YouTube, que a gente tá sempre olhando, né, professora Adriana, para responder verdade. todo mundo, tá certo? Um beijo e até a próxima aula. Então, eu agradeço o Everton, não é, nosso intérprete, e me despeço de vocês. Até a próxima. Um cheiro grande no coração e nos vemos na próxima aula. Tchau, pessoal!